Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Espiritualistas e Apômetras. Eu sou Solange Reis e aqui no nosso espaço a gente fala sobre espiritualidade, metafísica e todos esses temas relacionados. E hoje a gente tem uma conversa muito especial com a Noeli Campos e um papo que talvez deixe você um pouco se mexendo na cadeira, incomodado. Mas a gente gosta disso. A gente vai falar sobre vida sexual, sexualidade das pessoas 50 a mais, depois dos 50 a mais. E só fazendo só frisando aqui um detalhe, não é, Nelly? 50 a mais, gente. 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, não é? E como que a gente pode explorar da melhor forma a sua libido, para que você seja realmente feliz. Noeli, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Solange, o prazer é meu. E para a gente começar esse bate-papo, eu queria muito que você contasse um pouquinho sobre quem é a Noeli Campos. Olha, Noeli Campos é uma mulher de 77 anos e eu sempre fui movida muito pela curiosidade, desde criança, né? Curiosa pelos caminhos, curiosa de tudo. Eu não podia ver uma sombra que eu ia e punha a mão. Uma vez até eu puxei uma toalha e pus a mão, era uma lagartixa. Me deu um trauma que demorou horrores. Mas eu era assim. Não podia ver uma porta aberta que eu saía andando. E por essa curiosidade, essa vontade de conhecer as coisas, de explorar o que o ser humano, como ele se desenvolve e como que ele se desenvolve bem. A vida, né? A vida. E aí eu fui crescendo, eu tenho formação de artes plásticas, fiz curso de desenho livre, estudei muito isso, mas nunca trabalhei com isso. Eu gosto de desenhar, mas eu desenho para mim, né? Só que, para mim, essa parte das artes gráficas ficou muito com a história da estética. Sim. Da arte, conhecimento de história da arte e tudo. E eu acabei trabalhando com organização da Casa das Pessoas. Ah, que legal. Há 20 e tantos anos atrás, não tinha, ninguém sabia o nome. Que hoje se chama de organizer, né? Isso, os profissionais. Isso. E eu comecei a arrumar no armário, e quando eu terminei, eu já fazia curadoria de antiguidade para as clientes. Que bárbaro. Então, as coisas foram acontecendo e se agregando e o trabalho cresceu. Mas, voltando um pouco ao nosso tema, essa parte sexual sempre despertou em mim muito interesse. Interesse e prazer, né? E aí, na minha geração, ninguém falava disso. Dentro de casa ninguém podia. Era proibido, né? Proibido. Imagine, tinha que fazer escondido. Namorar, a gente namorava, dava a mão. Tinha que falar escondido, imagina fazer. Imagine se a mãe soubesse que você beijava. Não podia. Então, eu fui buscando em literatura e, claro, circulou dentro do colégio onde eu estudava um livrinho de pornografia. Mas era um colégio normal? Não, um colégio de freira. Então esse livrinho circulava às escondidas. Muito escondido. E a gente viu ali, quer dizer, claro, foi a primeira vez que eu vi e tive contato com o membro masculino. Porque até então... Não tinha noção, né? Não. Sim. Porque não podia tomar banho junto. Eu tenho irmãos, mas era uma coisa que tinha um peso de pecado, né? Uhum. E aí eu consegui descobrir
alguns romances, inclusive, alguma literatura que tinha e falava de sexo explicitamente. E eu fui uma ávida leitora desses livros. Como boa curiosa que era. Boa curiosa. E, para mim, eu tenho uma coisa comigo que nenhuma teoria é válida se você não conseguir colocar em prática. É verdade. Então, eu lia, bem, eu queria colocar em prática. Treinar, né? Pra ver se dá certo. E aí, eu quando me casei, o marido chegava em casa, dava jantar e tal, fazia digestão e depois, bem, ó, vamos deitar aqui. A lição número 2. Vamos treinar, né? Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. Sim. E assim, eu fui... tudo que eu li, eu pus em prática. E como era para ele? Muito prazeroso. Só porque ele era um homem da minha geração, todo travado, né? E quando eu me separei, ele falou para mim, falou, Noeli, você é incrível. Eu nunca mais na vida vou ter uma mulher na cama como você. Eu falei, meu bem, sinto muito. Não. O seu tempo venceu. E aí é uma coisa, para mim, muito natural. Ficou muito natural. Eu mostrar... Porque tem gente que não gosta de falar durante o sexo. Demonstra aonde que você gosta mais, aonde você sente mais prazer, né? Porque é essa troca que leva para essa conexão mais profunda de intimidade, não é? Sim. É dessa maneira que você cria e constrói uma intimidade com o parceiro. Verdadeira, né? Não intimidade de nudismo de corpo, que não é isso, né? Não é isso. Não, eu acho que essa geração que vai na balada e sai dali, vai transar com o cara... Não sabe nem o nome. Muitas vezes não sabe o nome. Eu acho que não sabe nem o que é ter uma conexão com alguém. Porque isso não é uma conexão. Isso é uma necessidade fisiológica. Só. Muito superficial. Muito, muito. É o básico dos básicos, né? O prazer, para mim, está muito no caminho que você faz até você chegar ao orgasmo. E, às vezes, não precisa nem ter orgasmo. O prazer foi tanto que se satisfaz você. Essa troca que você está falando que dá intimidade, ela é composta de várias coisas e não só do ato em si, né? Na verdade, um outro dia a gente estava conversando, você estava falando de se preparar, né? Durante o dia. Fala um pouquinho sobre isso. Eu já contei a história da Terezinha? Não, essa história é muito boa, você precisa contar. Então, um casal de amigos que cada um põe um nome, né? Na ditacuja. Ninguém chama de vagina, perereca, enfim, um monte Os apelidos que tem. Apelidos. E esse cara pôs o apelido na ditacuja da mulher dele de Terezinha. E aí ele ligava do escritório e para saber como é que ela estava e tal, e ele dizia, olha, meu bem, hoje eu vou visitar a Terezinha. E ela, então, já sabia, tá? E deixava o ambiente. Porque eu acho que tudo faz parte. Sim. Você se preparar para aquilo. Não é um sexo mecânico que você quer. O sexo mecânico é feito por animal. Sim. Acho que até animal tem um pouco mais de conexão do que isso. É você, durante o dia, você pensar com carinho na pessoa, você saber o que a pessoa gosta e vice-versa. É uma troca. Porque ele, na verdade, ele representa muito mais do que só o ato em si. Sim. Né? Em termos de qualidade de vida, em termos de conexão. Você falou agora dos animais, você me lembrou. Há animais que têm dança de acasalamento. Sim. Né? Tem todo um ritual e uma preparação. Quer dizer... E olha que maravilha, se a gente tivesse uma dança de acasalamento. Não é? A gente pode inventar,
Usa a imaginação. Pois Põe uma música, dança, faz uma striptease. Tanto você como ele. Você sabe que é uma coisa que você falou agora que eu acho que me veio? Porque normalmente nós ficamos melhores naquilo que fazemos justamente com a idade, Sim. né? E com a prática das coisas. Sim. E sexo tá nesse lugar também. Por que será que a gente ainda vivencia isso? As pessoas, quando elas vão envelhecendo, elas mesmas se autorreprimem em função desse parâmetro da idade. Não era exatamente esse momento para ser o momento para explorar essa criatividade, ser melhor? Sim, mas é muito em função do que trouxeram da família, da educação. Primeiro, que era feio falar sobre isso. A mulher, por exemplo, não podia dizer que gostava de sexo, porque ela ia ser uma mulher fácil, Sim. uma vadia da Sim. vida. Sem entendeu? respeito, né? Não é uma pessoa de respeito. Não é uma mulher de respeito. E é tudo errado isso, né? É uma das coisas que Deus criou prazerosas, para você ter prazer. E como é que é mesmo? Se Deus criou... Pois é. Foi Deus que criou o sexo? Que eu saiba, foi. A gente tem que fazer bem feito. A obrigação da gente é fazer bem feito, né? É obrigação da gente aprender. Sim. Ninguém nasce sabendo. Por isso, o sexo também você tem que aprender. Aprender, explorar, imaginar. De vez em quando eu falo que eu acho que a maior área sexual que a gente tem é o cérebro. Porque é com a sua imaginação que você constrói, talvez, o tesão. Sim. Porque é outra coisa que é um tabu horroroso. Se a pessoa falar que ela tem um tesão, eu acho que sem o tesão, a vida é muito branco e preto. Sem sentido também, né? Sim. É verdade. E o tesão em todos os sentidos, Sim, né? para tudo. Fazer as coisas com paixão, né? Isso. Até para comer. Sim. Né? De vez em quando, eu tenho uma filha que cozinha muito bem, mas muito bem. E aí, de vez em quando, ela faz uns almoços e tal, e eu brinco com ela e falo, agora eu vou ter orgasmo no estômago, porque é muito prazeroso, porque é muito gostoso. E aí, por que não um jantar com o companheiro, explorando isso também, né? Para você aguçar os sentidos, né? Você, no teu círculo de amigos que tem aí, naqueles que têm a mesma idade que você, porque você é uma figura que tem amigo de tudo quanto é idade. Tenho. Mas a galera que está ali junto contigo, nesses 50 a mais, você percebe essa repressão, essa autorrepressão sexual? Você percebe frustrações nesse sentido? Percebo porque muitas mulheres, quando me veem ou ouvem eu conversando, falando, chegam perto. E aí vão rodeando, e elas querem conversar e perguntar, mas uma não fala na frente da outra. É mesmo? Se tiver um círculo, mulher, elas não... Não. É uma autorrepressão mesmo, né? É isso eu falando da minha geração, 60. Sim. Eu já estou mais perto dos 80, mas o pessoal a partir dos 60, 50, depois da menopausa, a mulher não fala na frente do outro. Não fala. Então, elas me iam puxando para um canto, e aí, Noeli, olha... É uma mini palestra, né, particular. Isso, uma das queixas era sobre o homem não ter ereção. Eu falei, e daí você acha que não tem sexo? E tem. Existem 1000 maneiras de você ter e dar prazer sem ter penetração, né? Porque o sexo não acaba, a libido não acaba. É uma energia básica que a gente tem de muita potência. Sim. E vai até a morte, bem. Mas você acha que
os homens dessa faixa etária também, eles são mais... Porque a gente entende que o homem teria mais liberdade ou mais tranquilidade em relação a isso. Mentira. Como é que é isso? Não. Homem não fala. Eu estou falando da minha geração. Não fala nada bem. Quase nada. Ele acha que você lê o pensamento dele, acho que sim, né? Porque o homem é muito mais travado do que a mulher. Ah, conta isso. É verdade. É mesmo? O homem, primeiro, que existe uma carga muito grande em cima do homem que ele tem que ter ereção. E na minha geração, a maioria não tem. Tá, nessa idade. Tudo bem, eu já conheci um senhor de 90 anos, olha, que dava de 10-0 em qualquer menino. Jura? Jura. Mas aí a mentalidade dele também era... Então, aí é que né? Essa parte era boa, o resto, né? Era uma droga. Aí você fica sem condição de ter o mesmo nível de intimidade, né? Porque intimidade não é só o corpo, né? Não é. A intimidade você vai construindo, né? Como Sim. amor. Sim. Você vai um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Se você tem vergonha, arruma uma maneira de demonstrar, né? Porque eu falo sempre que, para mim, o sexo é o final de uma grande conversa. Primeiro você conversa e cria aquilo, e depois acontece o sexo, né? Como que... você estava falando agora, eu fiquei aqui curiosa. Te perguntam, essas mulheres 50 mais, sei lá, ou separadas, ou eventualmente viúvas, elas te perguntam, mas como é que faz hoje para você paquerar, namorar? Como é que você chega nesse lugar de um relacionamento, inclusive com a relação sexual? Elas perguntam o como desse caminho? Sim, perguntam. E como é que é o como desse caminho? Há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, as pessoas que eu conhecia, enfim, eu sempre fui namoradeira, muito. E eu fiquei só 10 anos casada e me separei. E um namorado aqui, um namorado ali e tal. Antigamente, existia uma coisa mais social, um encontro, um baile, uma festinha. Agora, hoje, é tudo online. É verdade. Então, uma amiga minha, imagine, ela era pastora de uma igreja. Nossa. Ela falou, Noeli, entra num site de relacionamento. Eu falei, mas como? Ela falou, vem cá, vou te ajudar. Olha, uma pastora. E ela falou, não, porque hoje em dia é onde as pessoas se conhecem. Sim. Na internet. Então, vamos lá. E aí, montou um perfil meu. Um Tinder da vida. E depois, claro, eu fui aprimorando. E aí, aparece todo tipo de gente. Eu não minto. A pergunta que me fazem, eu respondo. Eu sempre fui muito franca. Eu não convivo bem com a mentira. Os outros, eu acho que a energia que você põe naquilo é a energia que você vai receber. Com certeza. Então, eu não minto, sou verdadeira e eu quero achar alguém assim. E olha, eu conheci pessoas sensacionais. É mesmo? Que legal. E de um universo enorme do que eu conheci, claro, muitos acabaram amigos, são amigos até hoje. Eu tive, quer ver, que a preocupação delas é essa. Algum deles mentiu? Mentiu. Mentiu que era de um jeito, a fotografia era outra coisa. E aí, depois de um determinado tempo, você acaba marcando para... Sim, minha filha, um olho no olho, né? Minha filha dizia que tinha um café perto da minha casa. Ela dizia, aqui é o matadouro da minha mãe.
E aí, o cara me convidou para jantar e não sei o quê. Ah, tá bom. Então, vamos encontrar em tal lugar. Ah. Ele chegou, não podia ser pior. Ele era enorme de gordo, mal vestido, feio. A hora que eu vi, eu não sei disfarçar, Solange. Eu demonstro na Força de fisionomia integridade na assinatura, né? a força de integridade. Eu olhei, mas do jeito que eu olhei para ele, ele falou: "Você quer que eu te leve na sua casa?" Falei: "Quero." Quero. Foi eficiente, Pelo menos e foi ele... cavalheiro, né? Eu não troquei duas palavras com ele. Caramba. Era um advogado e no que antecedeu, que a gente ia por e-mail, por conversa, ele tinha até um papo agradável. Mas eu olhei para ele e falei: "Por que mentir?" Sim. E ele? Ele falou, sabe qual é a resposta? Ele olhou para mim e falou: "Você não disse que o principal é o caráter e não a imagem?" Eu falei: "Disse, mas como eu gosto da estética muito bonita, para mim a beleza é fundamental." Sim. Aí eu partilho com o Vinícius. Sim. Sinto muito as feias, mas a beleza é fundamental. Sim. Os feios também, né? E vamos dizer, eu conheci muita gente assim, então eu dava dica para elas. Agora, elas me diziam o seguinte: "Ah, não, eu tenho medo." Medo do quê? "Ah, medo de..." Eu falei: "Tem medo de ser estrupada?" Não sai com ele. Sim. Primeiro conhece. Eu fui desenvolvendo uma técnica com algumas perguntas chaves para ir perguntando e pegar umas mentiras. Por exemplo. Casado, entendeu? Uhum. Só sai durante o dia, não sai à noite. Final de semana. Isso. Não convida para ir na casa dele. Não apresenta nenhum amigo. Nenhum amigo, entendeu? Entendi. Então, você vai percebendo algumas coisas e é uma sensibilidade, uma intuição muito grande. Eu tenho a intuição muito bem desenvolvida. E a hora que eu achava que valia a pena, vamos conhecer, vamos tomar um café. Uhum. E a maioria tinha muito medo, né, de entrar. E aí eu falei: "Bom, então faz um exemplo. Essa roda não é tudo 60 a mais? Vamos começar a paquerar quem está aqui." É verdade. É uma boa. É, boa. mas sabe, tem vergonha. Olha que louco. Por quê? Ali são todos amigos e aí você vai... Tudo bem se não der certo, mas para elas não. Você começa a sair com uma pessoa, depois você para e daí você vai sair com outra, vão achar que você é uma mulher fácil. Então ainda traz esse tipo de ideia, né? Então, nesse grupo, que era excelente, até para fazer um treino, né? Podia separar em casais, pegar aquele livrinho lá que você usou com seu marido. Gente, vamos treinar, vamos né? Lá, vamos fazer. Não. Elas não queriam, por quê? Porque se não der certo com esse, eu não vou poder sair com o outro. Falei: "Por que não? Você é livre." Vamos testar, né? Não pode. Não pode. Você acha que essas pessoas que ficam, né, sozinhas depois de um tempo, seja pelo motivo que for, carregam também uma coisa de, como eu já ouvi, uma pessoa que fica viúva e não se permite ter nenhum outro relacionamento com ninguém porque acha que seria pecado? Sim. Você também já... Já. Mas como é que fica a espiritualidade e o sexo nesse lugar? Como é que fica a espiritualidade? Porque olha, a espiritualidade é maior do que isso, né? Muito mais. Mas mais do que religião, Muito mais. não é? Não, espiritualidade não é religião. Exatamente. É uma experiência, um sexo bem feito, tanto de uma parte como de outra, é uma experiência espiritual. Porque você é levada
as alturas, Sim. tá? Por quê? Com intimidade e com a conexão, não é só o prazer, é muito mais do que isso, né? É um prazer que transcende, Sim. por isso é espiritual. Sim. E outra, foi o chefão que inventou, então bem, a gente tem que obedecer. Tá liberado, né? Tá. Você me lembrou, a gente entende, falando de energia, de troca de energia, corpos energéticos, que você tem um relacionamento com alguém, quando você termina, para que a ligação e a conexão energética se desfaça, demora pelo menos uns 6 meses, Sim. né? Até dissolver. Então, mesmo que você não tenha mais nenhum contato com a outra pessoa, você ainda tem uma conexão energética da outra pessoa, né? Tem. E tem gente que não sabe nem o que é isso. Não faz a menor ideia. Não tem. Sim. Agora, para mim, vamos dizer assim, eu enxergo essa parte do prazer divino. É uma coisa divina. Além de te dar muito prazer e além de fazer bem. Eu vou até ler aqui. Por favor. Porque eu tenho uma listinha do que faz bem o sexo. Olha. Anota aí, pessoal. Anota aí. Pega o papelzinho. Pega um caderninho. Fortalece os ossos, fortalece o sistema imunológico, melhora o sono, diminui o estresse, melhora a memória, rejuvenesce, tonifica o assoalho pélvico, queima caloria, alivia dores no corpo, melhora o humor, aumenta a autoestima e melhora a pele. Gente, é um plano de saúde. Isso! Sabe? Bem feito, é um plano de saúde, né? Não precisa de mais nada. Eu tinha um namorado que ele me ligava e dizia assim, vamos queimar caloria hoje? Vamos. Vamos, né? Imagina. Sabe? São outras maneiras de você abordar e ficar à vontade no sexo. Sim. Porque não precisa ter esse peso todo. Ao contrário, acho que o sexo tem que ser uma coisa muito leve. E, claro, sempre de comum acordo, né? Só que para você ter um comum acordo, você precisa falar. Daquilo que você gosta e daquilo que não gosta. E olha, raríssimas as pessoas que eu conheci que falavam o que gosta, o que não gosta. E, sei lá, de repente você tem uma fantasia, você tem um companheiro, vai realizar a fantasia, bem. Divide com ele, né? Isso, Sim, não é? Sim. Aí é que está o prazer da história, né? Sim. Não só papuf e vambora, sabe? Inclusive porque quando você consegue compartilhar com o outro exatamente... Porque quando você não fala, na verdade, voltando um pouquinho para trás, quando você não fala, e mulher tem isso, né? Sim. A mulher acha que o homem tem a obrigação de saber o que ela está pensando e sentir. Tá? Então, muitas vezes, ela acaba... Tá tudo bem? O que você tem? Nada. A mulher falou... Presta atenção. Quando você pergunta... Homem, quando você pergunta para uma mulher o que você tem e ela te responde nada, entenda que tem tudo. Tem tudo. E você tinha a obrigação de saber o que é e você não sabe. É um pouco por aí. Mas o que eu tô querendo dizer é, muitas vezes você tem um relacionamento sexual na cama, que você não falou algo que... Ou como você mesmo disse, né? Muitas mulheres se colocam nesse lugar de fazer mesmo não gostando. Sim. E aí ela vai se ressentindo. E esse ressentimento ela vai levar no dia a dia para a relação. Claro. Isso vai parar em algum lugar. Isso. E de repente vai você nem separação. sabe. Exato, você nem sabe por que teu casamento não acabou. Isso. Porque você não teve esse momento honesto de fala, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, contasse um pouquinho pra gente sobre o excesso de bagagem. Olha, o excesso de bagagem vem já de antes da pandemia. Eu tive um amigo que, infelizmente, já desencarnou, e, aliás, ele foi muito cedo. Eu conheci nesse grupo de 60 a mais. E ele era
ele ficou para mim como um irmão, mas um irmãozão. Ele passava na minha casa, a gente ia para tudo quanto é palestra junto. E ele era o mago do computador. E entendia muito de montar um site, de fazer, etc. E ele, com mais uma outra amiga, que a gente tinha bastante intimidade, ele dizia assim, Noelice, tem que falar sobre sexo. Você precisa falar, porque a mulherada, nem os homens não sabem falar. Ninguém fala e fica uma coisa muito tabu. Talvez, eu não sei, porque eu conheci muito pouco a mulher dele, ele era casado. Talvez ele falasse por experiência própria. Geralmente é assim, né? E aí ele começou a me dar ideias e aí a gente falou de 1 milhão de nomes para colocar no site. E aí chegou um dia que eu falei, olha, excesso de bagagem. Porque eu tenho excesso de bagagem. Com 77 anos é para ter. Né? Boa bagagem. Claro. Porque o que não é, a gente larga pelo caminho, né? E aí ele até desenhou para mim, graficamente, como que seria. Ele falou, a gente pode gravar podcast, pôr aqui, não sei o quê. E aquilo foi um pouquinho amadurecendo. E ele morreu. Ai, que pena. Ele morreu, e quando ele morreu, para mim, foi uma perda muito grande, mas muito grande. Eu tenho amigas desse grupo que até hoje a gente fala, uma olha para a outra e fala, e o Dudu? Não. A falta que ele faz. A falta que ele faz. E eu, um pouco pela tristeza da perda, de tudo, eu acabei deixando de lado. Uhum. E até a ideia de escrever alguma coisa, um artigo, uma palestra, enfim, eu acabei deixando de lado. E ficou. Até que, não tem muito tempo, fazendo consulta com o meu terapeuta aqui, o Richard, e conversando e falando, porque eu sou o que eu sou com qualquer pessoa. O terapeuta, o psiquiatra, o açougueiro... Quem for. Eu sou. E aí, conversando, falando e tudo, ele falou, Noeli, por que você não fala sobre isso? E ele já tinha na cabeça, acho que vocês já tinham pensado na ideia do podcast, e ele é um que me deu muito incentivo. E daí, um dia, eu viajo muito para o interior, porque eu tenho família lá. E eu viajo normalmente sozinha. Eu ponho lá uma meditação ou eu ponho uma playlist e vou cantando. Nesse dia, eu pus a playlist, mas eu antigamente, na minha família, quando eu ainda era solteira, eles diziam que eu era meia louquinha, porque eu falava sozinha. E aí, hoje eu sei que eu não falava sozinha. E nesse dia especificamente, a viagem para mim foi uma palestra sobre a sexualidade. E sabe quando desce que nem um download? Sei. E aí foi vindo e tudo, e eu fui lembrando a história da Terezinha, e pegando uma coisa aqui, outra coisa ali e tal. E aí eu falei, olha, quando eu cheguei, eu contei para o Richard. Falei, olha o que aconteceu comigo. Ele falou, a espiritualidade já te dando uma dica, vamos dizer assim, abrindo a porta. E eu tenho muitas experiências de aberturas de porta, né? Com trabalho, com relacionamento. Quando você para de ficar obcecado por aquilo e deixa fluir naturalmente, a coisa vai, né? Sim. E aí eu falei, olha, se tiver que ser, vai ser. Se tiver que sair um livro, vai sair um livro.
E aí eu comecei a me interessar e comecei a fazer pesquisas. Tem muita história de sexo que derrubou império. É verdade. Tem muita história de sexo na política. A mulher, na antiguidade, a mulher que era proeminente, né? Sim. Ela fazia disso uma moeda de troca. E muita mulher, olha, vamos citar uma bem famosa, Cleópatra. Ela usava o sexo para conseguir o que ela queria. Helena de Troia também causou um certo probleminha, né? Sim. Por causa dela que teve a guerra. Sim. Muitas guerras tiveram por causa de mulheres. Né? E aí eu comecei a pesquisar e o assunto ficou interessante, mais do que já é. Então, de repente, pode até ser que acabe saindo um livro ou, no mínimo, um bom artigo, contando algumas peculiaridades, algumas coisas. E, de repente, na escrita, é melhor, talvez, do que falando, a gente possa dar algumas dicas, né? Com certeza. E aí, eu ia te pedir isso, assim, hoje, o que você poderia falar para as pessoas que você acha, principalmente essas mulheres, eu acho que homens também, mas 50, 60 mais, que estão absolutamente nativa, que estão super saudáveis. Porque quando a gente está falando de uma pessoa de 50 ou 60 mais, lá atrás, na década de 60, era outra história. Era outra história. Hoje as pessoas estão completamente ativas, saudáveis, né? Sim. Mas emocionalmente ainda nesse lugar de autorrepressão. Então, que recado você poderia deixar para elas? Um conselho. Um conselho. É uma boa o autoconhecimento. A pessoa se conhecer e saber o que ela quer e como ela quer. Porque eu sei o que eu quero e como eu quero, né? E eu não vejo muita gente, porque, veja, a mulher foi treinada para viver para o outro. É para viver para o filho, para viver para o marido. E depois que os filhos saem de casa, o que você faz com isso? Pois é. Não é? Fica um vazio enorme. É a síndrome e a do ninho pessoa vazio, ainda né? tem muito chão pela frente. Sim. E então, olha, um conselho que eu daria: procure se conhecer, porque se conhecendo, automaticamente você vai atrair alguém para você parecido, que tenha a mesma energia, né? Sim. Que possa fazer sentido para você. Ou não, porque eu conheço uma opção de gente que é sozinha e é feliz, entendeu? Isso não é uma regra. De novo, né? Não é um tem que, né? Não tem que, né? Pode ter isso. E se a pessoa se autoconhecer, você vai saber encaminhar melhor o outro, né? No abraço, enfim. Porque homem, vamos e venhamos, desculpa os homens que estão ouvindo, homem gozou, vira do lado e dorme. E a mulher está querendo um carinho, uma conversa. Sabe? Porque ela se doou ali. Sim, não vou sim. dizer que o homem não se doou, Sim. né? E aí, olha, se precisar, na hora H, bem, gruda no cara e fala, não sai daqui. Uai. Sensacional. Ensina. Mas para você ensinar, você tem que se conhecer. Sim. Porque sem você se conhecer, você não vai conseguir mostrar para o outro que você gosta. E aí você não cria aquela conexão Não. e intimidade que a gente estava falando. Não cria não é? conexão, não cria intimidade. E, olha, eu acho que daí passa longe do tesão, né? Pois é, e aí a vida não fica tão colorida, né? Não, fica bem branco e preto.
Noeli, minha querida, essa conversa poderia render horas aqui, né? Mas a gente está chegando no nosso final. Te agradeço enormemente a presença. Imagine. O papo foi ótimo. E eu espero que a gente ainda ouça muito falar sobre o excesso de bagagem. Acho que vai ter novidade aí no futuro próximo, né? A gente espera. Meus queridos, muito obrigada por acompanhar o nosso canal Espiritualistas e Apômetras. Espero que vocês tenham curtido essa conversa. Por falar em curtir, dá uma clicadinha ali no curtir pra gente, compartilha, se inscreve para receber as nossas notificações dos próximos episódios. Muito, muito obrigada por todos estarem aqui conosco.